O sistema ERP Spala, ele é modularizado. Nós temos um módulo que atua a cada área ou departamento da empresa. Por exemplo, a área de comércio exterior e importação, comércio exterior e exportação, a área comercial, compra, venda, atacado, varejo, distribuição, controle financeiro, controle fiscal, controle contábil. O módulo de importação foi desenvolvido como parte do todo que é esse ERP. No módulo de importação, você pode fazer trabalho com várias empresas, você pode importar aproveitando vários benefícios. Cada empresa cadastrada, você pode usar para fazer importação, por exemplo, aproveitando o Espírito Santo, regime de Rondônia, regime de Maceió, e você pode administrar todas essas empresas dentro do mesmo sistema, controlando todos os processos ao mesmo tempo. O cadastro de pessoas, ele é bem simples e direto. Permite que uma pessoa seja cadastrada usando o cartão do CNPJ da Receita Federal, basta preencher, colocar o CAPTCHA e ele vai atualizar o cadastro. Para pessoa jurídica ou pessoa física no Brasil, ele faz controle de repetição de CNPJ, controle de inscrição estadual. Para pessoa física ou jurídica fora do Brasil, você pode informar o CNPJ todo zerado, a inscrição estadual, desde que o país não seja Brasil e a UF seja EX. Com isso, você vai poder cadastrar as pessoas estrangeiras sem dificuldade nenhuma. O cadastro de produtos do sistema é unificado. Uma única tela cadastra produtos e serviços para fins de apuração de fiscal, tributária, parte legal, nota fiscal de serviço e tudo mais. Então, no cadastro de produtos, você vai poder ter o grupo, o subgrupo, a linha definida, o fabricante, o part number, a referência, no caso como part number também, a regra tributária dele pela NCM e os métodos tributários de todos os impostos. Como o sistema foi projetado para trabalhar com toda e qualquer operação de compra e venda ou prestação de serviço no Brasil ou para fora, as regras tributárias são muito flexíveis para trabalhar com substituição tributária, fundo de combate à pobreza, cálculos diferentes de ICMS, tanto na entrada quanto na saída. Outra característica do sistema é o controle do estoque, que permite que a gente trabalhe coisas como conversões de unidade. O estoque é comprado com uma unidade específica, por exemplo, como pacote, mas ele também pode ser colocado em fardo, por exemplo, um fardo teriam 100 pacotes, ou em quilo, sendo que cada pacote tem 2 quilos, por exemplo, permitiria jogar com essas quantidades e o sistema fazer a gestão completa desse estoque. Permite controlar estoque por lote e controlar estoque por número de série. O sistema também facilita o cadastramento de novos produtos baseados em produtos anteriores. Por exemplo, você vai importar um produto que é muito similar ao próximo, você não precisa preencher todos os cadastros. Basta você usar um produto como referência e copiar esse cadastro de produto. O sistema vai criar um segundo cadastro e você só precisa fazer a alteração que precisar. Aí, desse jeito, você vai ter um produto novo cadastrado que herda todas as regras do antigo, mas que nunca foi movimentado, perfeitamente usável. O controle de estoque do sistema pode ser feito por empresa e dentro da empresa por locais, o que permite fazer a gestão de estoque, por exemplo, em terceiros e para terceiros. É um controle útil, principalmente em questão de operações com comércio exterior por conta e ordem, questões de peças, controle de peças de defeito de cliente, questão de armazenagem em armazém de terceiro e tudo mais. Uma vez definido o seu cadastro do produto, o seu cadastro da empresa, pessoa e tudo mais, você já pode começar o ciclo do trabalho da importação. O processo pode começar a partir de um pré-custo. Um pré-custo de importação é um cálculo inicial que é feito para saber se vale a pena importar ou não. Você cadastra quem que seria o cliente do pré-custo, uma vez que o sistema foi projetado para trabalhar em situações normais, situação de trading e tudo mais. Nesse caso, se a importação é conta própria, o cliente é a própria empresa. Qual a empresa que eu vou usar para fazer a nacionalização? Qual que é o modelo básico de configurações dessa nacionalização? Qual que é o fornecedor base desse que eu vou usar para nacionalizar? A operação, os cálculos tributários e tudo mais que eu vou usar para essa nacionalização. Aqui nesse caso eu já posso inclusive simular uma venda potencial para avaliar o resultado de entrada e saída de um ciclo de importação.
Se eu quiser, eu posso lançar os fornecedores que são feitos para fazer cotação no mercado externo, é uma opção. Aqui eu tenho dados específicos do conhecimento de transporte. Esses dados, eles são focados em você prever o que vai ser importado. Aí você cadastra os itens com as suas NCMs, as quantidades, o valor de moeda estrangeira. Colocando as despesas, isso pode estar tudo dentro do modelo, com as tabelas de preço definidas, você pode colocar a despesa como um fator, você pode definir ela em moeda estrangeira ou em moeda nacional. Juntando todos esses elementos, você reprocessa e o sistema vai fazer o cálculo de todo o custo da nacionalização e o custo estimado da saída, mostrando aqui o resultado da nota de entrada e da nota de saída. Com isso, você já pode ter relatórios, por exemplo, para verificar o custo dessa importação, seja de forma resumida, em uma planilha onde você pode fazer a análise, por exemplo, os valor total da importação, frete, seguro, despesa e tudo mais, os impostos previstos nessa nacionalização, as despesas previstas e o custo total. Isso com os impostos recuperáveis, então você pode verificar qual foi o custo total dessa minha importação prevista e qual é o coeficiente dessa operação, ou seja, quanto eu estou investindo na nacionalização sobre o valor da própria mercadoria. Esse percentual, esse coeficiente varia de acordo com o perfil de cada empresa, mas o fato de você ter esse número de forma visível ajuda bastante a decidir se vale a pena importar naquele momento, utilizando aquelas regras ou aquelas despesas específicas para importação. Tem outro relatório que permite você visualizar esse custo individualizado, previsto individualizado por item. Aí você vai conseguir verificar, por exemplo, cada mercadoria, cada item, tudo em moeda estrangeira, quanto é que custa colocar dentro do Brasil, custo final e tudo mais. Com esse custo montado, você pode analisar, vale a pena importar? É o melhor momento? Se valer a pena, você pode, a partir do pré-custo, iniciar um processo, ou seja, mandar para o seu despachante uma planilha com os produtos que você pretende importar e tudo mais, e gerar um processo de importação dentro do sistema. A partir do processo de importação gerado, você vai fazer efetivamente esse controle. Aí você tem a empresa, a descrição do processo e as despesas que já vão ser provisionadas no seu financeiro com base na estimativa que foi feita. Gerado o processo de importação, você começa a fazer o acompanhamento por ele. O processo de importação é como se fosse uma pasta, onde você armazena todos os documentos relacionados a esse ato de importar em si. Aí você vai ter a empresa onde a importação vai ser feita, qual é o cálculo, que é o tipo de movimento da nacionalização, qual é o cálculo tributário que eu vou usar nessa importação, o status atual desse processo em andamento. Aí eu tenho outros dados, como por exemplo, carga, embarque e destino, se tem LI, conhecimento de transporte, dados de presença de carga e tudo mais. Só que você não precisa preencher isso num primeiro momento. Você pode simplesmente abrir o processo e a partir daí começar a fazer o lançamento financeiro dessas despesas. Vindo aqui financeiro no contas a pagar do processo. Nesse ponto, a relação da integração é uma coisa importante, porque se houver necessidade de fazer uma integração financeira entre sistemas, a gente pode ligar essa informação de financeiro do nosso sistema com o SAP, por exemplo. Feito o lançamento de cada operação, você volta, faz o lançamento de cada documento, se ele está correto ou não. Se você receber, por exemplo, um documento que seja uma nota de serviço no valor de R$5.000, para o seu contábil, para o seu financeiro, vai ser uma nota só. Porém, para o processo, esse valor veio desmembrado em vários valores menores para que isso fique detalhado e possa ser demonstrado no conta corrente de forma mais precisa. Então, o mesmo documento financeiro, a mesma despesa, pode ser distribuída para vários processos. Faz-se o lançamento financeiro, faz esse andamento e quando o despachante tiver feito o registro da DI e a TI já estiver em andamento, você vai entrar na tela de declaração de importação. Nessa tela de declaração de importação é onde é feita a importação do XML da DI.
Você clica em opções, importar o XML da DI. Você clica em opções, importar os dados do arquivo XML da DI. Nesse momento, você vai ter esse arquivo em mãos, vai indicar a localização desse arquivo para o sistema. O sistema vai ler esse arquivo, vai separar todos esses dados e vai cadastrar em todas as posições nessa tela. A tela vai mostrar todos os dados que tem dentro do XML da DI, mesmo aqueles que não são relevantes para o sistema, para cálculo de nota e tudo mais. Mas com isso, você consegue conferir de forma muito mais eficiente o trabalho que foi feito nessa declaração de importação. Recinto aduaneiro, dados do exportador, dados do transporte, país de procedência, por exemplo, dados da adição, com o valor de cada adição separado, com o valor do antidumping, valor do imposto de importação. Nesse momento, eu estou lendo a DI como ela está definida. Nenhuma alteração de configuração no sistema é utilizada para ler esse dado. Com isso, eu vou saber exatamente aquilo que o despachante digitou. O IPI, PIS, COFINS e outros impostos. Posso ver aqui o fornecedor, fabricante, e aqui o método, a cobertura cambial que foi colocada. Se tiver acréscimos e deduções, também será demonstrado nessa tela. Aqui na parte de mercadoria ficam os itens. Esses itens são os que foram declarados pelo despachante na DI. Nesse momento você pode fazer o vínculo com itens cadastrados no SPALA, informando a sua unidade e tudo mais. Também é possível aqui fazer alteração nessa informação, como por exemplo o desmembramento de um item informado pelo despachante em mais de um item que vai ser usado para gerar a nota de nacionalização. Então, nesse aspecto, existe a possibilidade de você alterar alguma informação que o despachante colocou dentro da DI para que você gere a nacionalização de uma outra maneira. Mas isso, obviamente, você tem que analisar com a empresa qual é a melhor forma de ser implementado. Aqui fica a descrição que o despachante colocou para o item de forma geral. Essa descrição, se a gente olhar no cadastro do produto, por exemplo, do produto 302, eu vou ter essa informação aqui no campo de detalhamento, ela em reais. Também é possível armazenar informações relacionadas ao produto em outros países, como por exemplo, eu posso ter aqui o nome do produto nos Estados Unidos, eu posso ter o nome do produto no Japão, eu posso ter o detalhamento desse produto em outro idioma para facilitar a composição de proforma invoice, de PO e coisas do gênero. Também é possível no cadastro do produto informar dados referentes a LI. Voltando à tela da declaração de importação, a gente faz a verificação dos itens, se os dados estão todos ok, informa os produtos que estão vinculados. Existe também a possibilidade no sistema desse cadastro ser executado de forma automática a partir da declaração que foi feita pelo despachante. Dependendo do perfil da empresa, não é muito bom fazer isso porque o produto precisa ser controlado dentro do sistema. Mas se o objetivo é apenas nacionalizar o produto, o cadastro pode ser feito de forma automática a partir da declaração de importação. Eu tenho outras informações, como por exemplo, o ICMS, os impostos que foram pagos. Todo o texto da DI referente à informação complementar fica colocado aqui e o sistema faz uma verificação se existe alguma inconsistência nessa declaração de importação. A declaração de importação, o sistema importa o que veio no XML da DI sem fazer nenhuma crítica naquele momento, permitindo que você faça a edição dessa DI para ajustar, para poder dar andamento no sistema. Se houver alguma informação faltando, alguma informação errada, você corrige na própria tela da declaração de importação e depois executa o transporte para o processo, que é só clicar em opções e transportar a DI para o processo. Voltando à tela do processo de importação, depois que eu recebi essa DI, basta eu verificar agora, fazer a verificação do financeiro, se ele foi todo lançado, verificar se a DI está transportada aqui com sucesso, confere os dados do cabeçalho da DI, confere os dados das adições e confere os dados dos itens. Nesse momento,
eu faço o processamento do rateio. Esse processamento do rateio pega todas as despesas, todos os valores referentes às DI, ao cabeçalho da DI, despesa e adições, e distribui pelos itens, fazendo com que eu tenha assim a formação do custo individual, do custo de cada item. Desse jeito eu vou poder fazer uma análise para verificar se o custo está ok, se o custo está dentro do previsto. Não é necessário gerar a nota para ter ideia desse valor no primeiro momento. Confere o financeiro, verifica se o lançamento foi todo feito, confere a DI, os itens estão todos colocados, qualquer alteração pode ter sido ajustada lá na tela de declaração de importação, faz o processamento do rateio, em que ele faz o recálculo e distribui esse rateio corretamente e faz a geração da nota de nacionalização. Nesse momento da geração, o sistema vai criar a nota já usando todas as regras da lei, montando as mensagens de forma automatizada. A nota já vai estar praticamente pronta para ser autorizada. É só você pode fazer a conferência dela na guia de notas, porque o sistema pode gerar várias notas, depende do volume, por exemplo. Se você está importando muitos itens, o sistema vai gerar várias notas para a questão de capacidade da nota fiscal eletrônica, de autorizar e tudo mais. Ou então você mesmo pode gerar várias notas por questão de distribuição de carga, quantidade e tudo mais. Confere os itens, pode visualizar o DANF e nesse caso já pode fazer a autorização da nota fiscal eletrônica para nacionalizar. As mensagens já vão estar todas prontas, já vai estar tudo funcionando, só autorizar a nota e o processo de importação em si é feito. A partir daí é só questão de controle de despesa, acompanhamento de etapas pós-processo, devolução de container, para controle de demurrage, tudo isso que for necessário você faz dentro do próprio Spala. Por exemplo, aqui você tem o controle de container, onde você pode determinar a data de devolução. Com isso você consegue fazer um monitoramento pela tela de gerenciamento de processos, onde você fazer o acompanhamento do processo em andamento em todas as empresas. Você pode verificar as LIs que foram lançadas, você pode fazer o acompanhamento dos containers para saber se está para devolver, se falta devolver, conferir o andamento do processo por item de processo, verificar toda a movimentação financeira relacionada aos vários processos, inclusive podendo fazer agrupamento de processo, podendo colocar filtro para pegar aqui um processo específico, em telas que são exportáveis para Excel, por exemplo, onde você consegue vir aqui, gerar um arquivo e exportar para Excel. Onde você pode salvar em Excel aí você vai ter essa mesma tela de forma clara em sua planilha para você poder fazer o trabalho de alteração, monitoramento e tudo mais. A planilha retornada fica bem simples e os campos, inclusive, ficam editáveis e podendo executar cálculos de valor, por exemplo, de forma perfeitamente funcional. Outra característica do sistema é que você pode cadastrar etapas do processo para fazer um controle de monitoramento do andamento desse processo utilizando suas próprias regras. Você cadastra as etapas que você tem definidas e com isso você pode fazer o acompanhamento do workflow de importação. Ou seja, cada tarefa que cada técnico tem que fazer, que cada responsável tem que executar com um prazo, uma conclusão prevista, a conclusão efetiva, se algum e-mail deve ser enviado nessa conclusão e também a possibilidade de você receber e-mails com KPIs porque esses prazos não estão sendo atendidos. Então isso tudo pode ser desenvolvido mediante consultoria, trabalho de implantação para sua empresa. A gente pode trabalhar e fazer uma apresentação em loco tratando pontos específicos do perfil de trabalho da sua empresa e da integração que pode ser desenvolvida para que o sistema opere de forma eficiente com o SAP, da forma que a sua empresa precisa. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só entrar em contato com a gente. Obrigado.